O Irã vive uma onda de protestos em todo o país. Foram desencadeados depois da morte de uma jovem que foi presa pela chamada Polícia da Moralidade. 3 semanas depois do início dessas manifestações, as demandas dos manifestantes, principalmente mulheres, cresceram para incluir uma série de mudanças que os jovens iranianos desejam para o país. Como você vem acompanhando, o gatilho dessas manifestações foi a morte de Mahsa Amini, essa jovem iraniana curda que morreu depois de ser detida pela Polícia da Moralidade do país, porque supostamente violou a lei que exige que as mulheres cubram os cabelos. Exige. Não é uma escolha religiosa da mulher, é uma exigência por lei que as mulheres cubram os cabelos com o hijab, o lenço. E para falar a respeito da situação no Oriente Médio, em particular no Irã, eu converso agora com André Leicht, especialista em Oriente Médio, cientista político. André, boa tarde. Boa tarde, Pétria. Boa tarde a todos. Bom, você inclusive vem ao longo dos últimos dias publicando muitas coisas que vêm acontecendo das tuas fontes também no Oriente Médio. Explica pra gente qual é a situação hoje por lá, como é que são esses protestos, o que eles reivindicam e qual a relevância política desse momento agora, André. Bom, primeiramente, a gente tem que lembrar que o Irã experienciou como país uma revolução islâmica, né? Essa revolução trouxe ao poder, em 1979, um grupo de religiosos fanáticos que transformou o país numa ditadura teocrática, fundamentalista, e assim está há 43 anos, quase, né? Vai fazer 43 anos aí no 44 anos em fevereiro do ano que vem. Existe dentro dessa estrutura de poder uma polícia de moral, uma polícia da moralidade, como você citou agora, que, entre outras coisas, obriga as pessoas a se comportarem e se vestirem de uma determinada maneira. Então, existem muitas regras onde fazem com que nós, no Ocidente, entendemos que essas pessoas não são pessoas livres. Elas não podem se vestir do jeito que elas querem, elas não podem falar o que elas querem, elas não podem se comportar de uma maneira livre. Então, entre todas essas regras está, principalmente, não só, a forma como as mulheres se vestem. Existiram, nas últimas décadas, principalmente dos anos 2000 para cá, diversos protestos no Irã contra a revolução, contra as guardas revolucionárias, contra a ditadura no Irã. Esses protestos aconteceram de forma mais esporádica, porque a população tem medo. As guardas revolucionárias, a polícia da moralidade e a polícia local, ela reprime com força letal esses protestos. Então, toda vez que tem protestos no Irã, existem centenas de mortos. No início da Revolução, na década de 80, existiram diversos protestos e diversas mortes causadas através do que eles chamam de prisões administrativas, julgamentos administrativos e, eventualmente, aí, julgamentos que levaram à morte, à pena de morte de milhares de pessoas. O presidente atual do Irã, ele era ministro da Justiça. Ele era uma das pessoas que condenou milhares de pessoas que eram apenas opositores políticos à morte, porque discordavam do governo. O que diferencia esses protestos de agora, dos outros protestos, é que eles estão mais concentrados. De um tempo para cá, está tendo mais protestos no Irã. Esses protestos não estão sendo apenas em Teherã, na capital, mas em outras cidades-chave do Irã, como Natanz, Isfahan e outras cidades de grande porte. E está tendo a participação não apenas de jovens em universidade, de idade universitária, mas de idade mais adulta, não tendo, nesse momento, a adesão grande dos mais velhos, mas está tendo aí uma participação de centenas de milhares de pessoas que não querem mais que o regime imponha a eles como eles devem se comportar e como eles devem escolher como se vestir. E André, isso que você coloca para a gente é o fato histórico, é a descrição política desse regime teocrático, autoritário,
agora a gente tem essa onda de protestos em boa parte liderados por mulheres, né? Inclusive um dos slogans de manifestações é Mulher, Vida, Liberdade. Agora, uma notícia nova é quando a gente olha para uma situação dessa, né? Que muitas vezes parece sem saída, né? A morte de uma jovem que veio à tona, mas quantas outras já não deve ter sofrido num regime como esse, né? Hoje a gente ainda tem as redes sociais e tudo mais. Uma notícia que sai na Deutsche Welle é que a ministra alemã ela está defendendo que a União Europeia, uma ministra alemã, está defendendo que a União Europeia sancione o Irã. Ela é a ministra das Relações Exteriores, pedindo que o bloco europeu proíba a entrada de cidadãos responsáveis pela repressão violenta a protestos pacíficos contra o regime iraniano, que são movidos pela morte da Mahsa Amini. Tem alguma saída a não ser uma pressão internacional para que algo mude dentro do Irã? Porque num regime que é tão forte, é tão centralizador e tão violento e tão opressor em relação a manifestações e tudo mais, existe algum vislumbre de mudança de regime nesse sentido? Que não seja uma pressão externa como essa, por exemplo, da Alemanha? O caminho é esse. Os estados são soberanos. O Irã faz parte das Nações Unidas. O Irã faz parte de uma série de organizações internacionais importantes. O Irã não é um país pequeno, não é um país não importante. O Irã tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo, né? Faz parte da OPEP. O Irã é um polo gigantesco de influência política na região, anti-Ocidente, antidemocrática, né? Ele se coloca de forma antagônica aos interesses da maior parte dos países na região. Ele é inimigo dos Emirados Árabes, do Bahrein, da Arábia Saudita, da Jordânia, do Egito, de Israel, dos Estados Unidos, da União Europeia. Não tem nenhuma outra saída, eu não vejo nenhuma outra saída. A gente poderia colocar aqui de uma forma utópica qual é a outra saída, a não ser protestos que derrubem o regime ou que pressionem o regime para que o regime fique mais brando em relação a essas regras, a não ser a pressão interna e a pressão externa. A pressão externa não basta apenas a pressão da Alemanha. Inclusive, ontem ou anteontem, o primeiro-ministro do Canadá, Trudeau, também disse que estava aumentando as sanções contra pessoas do Irã que não poderiam entrar for life, né? Durante a vida inteira, não vão poder mais entrar no Canadá, mas não basta apenas a Alemanha e Canadá. Seria um conjunto de nações importantes que pudessem fazer isso. Isso inclui também os membros países das organizações que o Irã faz parte, no fim das contas. Eu queria trazer aqui para que os ouvintes entendessem. Não tem diferença nenhuma entre a polícia da moralidade do Irã e a polícia da moralidade do Estado Islâmico em Raqqa, no Iraque. A polícia da moralidade do Estado Islâmico em Raqqa, no Iraque, efetua o mesmo tipo de repressão, com os mesmos objetivos, pelos mesmos motivos que a polícia da moralidade iraniana. O mundo trata o Estado Islâmico em Raqqa de uma forma diferente do que trata o regime iraniano. Se o mundo passar agora a tratar o regime do Irã da mesma forma que trata o Estado Islâmico no Iraque, na Síria, como tratou quando ele ainda estava no auge nos anos 2014, 2015, 2016, aí o Irã o Irã vai passar a sofrer as sanções, o governo iraniano vai passar a sofrer as sanções e o isolamento e a pressão, inclusive a ameaça militar que o Estado Islâmico passou, para que isso pudesse ser evitado no Irã no futuro. O problema é que o Irã já é um país reconhecido nas Nações Unidas. O Irã é um país que tem um PIB relativamente alto comparado com os poucos bilhões de dólares de recursos que durante alguns anos o Estado Islâmico pôde ter acesso. Então o mundo, inevitavelmente, através do realismo, que é uma das teorias de relações internacionais, acaba tratando o Irã de uma forma diferente do que trata o Estado Islâmico. Mas, no fim das contas, Petro, é a mesma coisa. Os dois caminham para a mesma direção. Um é o Estado Islâmico, que é um grupo fundamentalista islâmico sunita, o outro é a República Islâmica Iraniana, que é conduzida por fanáticos islâmicos fundamentalistas xiitas. No fim das contas, é a mesma coisa. Ou seja, o alerta está posto, né, André? O alerta está feito, é feito e é conhecido, né? De como a gente fala. E estamos em tempos de discussão tanto sobre democracias, né? É impressionante a gente conviver com esse nível
de autocracia, esse nível de violência até do Estado em relação aos seus cidadãos. A gente tem muito para observar, né, em relação a essa história nos próximos dias ainda, no teu palpite, isso aí vai continuar? Você tem algum palpite em relação a essa onda de protestos? Olha, o que a gente está vendo agora é uma tendência de aumento de protestos. O aumento da tendência leva a acreditar que a violência por parte do regime iraniano vai cada vez ficar pior contra esses protestos. Eles não têm a mínima intenção de deixar de controlar a população e de aplicar essas regras à população à força. Pode levar com que tenha uma adesão de outras parcelas da sociedade iraniana, que é uma população de 90 milhões de pessoas, e não dá para saber o que vai acontecer. Pode ser que eles usem força letal e matem milhares, pode ser que existam protestos de tal nível que convença, inclusive, próprios membros das guardas revolucionárias ou da polícia iraniana de desertar e de se virar contra o próprio regime. Muitas coisas podem acontecer, a gente não sabe, não tem como saber. O que sim a gente sabe é que é sem precedentes. O que está acontecendo, a frequência, a forma, os motivos é sem precedentes. E aí eu acho que é justamente isso. O Ocidente, os países democráticos, os partidos dos partidos democráticos que prezam para a democracia em todos os países, de esquerda e de direita, deveriam se aliar àqueles que estão protestando no Irã pelo seu direito individual de poder cobrir ou não cobrir a cabeça. É um direito, é uma escolha individual, faz parte do livre-arbítrio que está dentro da cartilha das Nações Unidas de liberdade e de direitos humanos. E no fim das contas, se esse governo faz parte das Nações Unidas, ele deveria sofrer as consequências de estar violando a cartilha de direitos humanos da ONU. E é por isso que é tão importante que os países, os partidos políticos, a sociedade civil de todos os países condenem o que está acontecendo no Irã. Não adianta apenas se colocar contra aqueles que eles consideram inimigos e se calar frente a esse tipo de violação. É necessário criticar todos os tipos de violações de direitos humanos, principalmente violações como essa, que são violações assim do primeiro nível da pirâmide de necessidade básica, que é a pessoa poder ter a decisão, poder ter a possibilidade de decidir se ela vai colocar um véu na cabeça para cobrir os cabelos ou não. André Light, cientista político, especialista em Oriente Médio, vira e mexe, está aqui no Revista CBN para trazer um pouco para a gente de explicação sobre essa situação tão complexa do que acontece no Oriente Médio. André, é sempre uma alegria contar aqui com a sua lucidez, a sua inteligência, para nos ajudar a entender o que está acontecendo no coração do mundo. Obrigada, André. Até uma próxima. A gente segue qualquer coisa, eu entro em contato com você de novo para a gente continuar falando a respeito desse momento que é muito importante. Tanto em relação à política, pode falar. Mais 10 segundos. É muito importante para as pessoas entenderem que esse mesmo regime iraniano é o regime que sustenta grupos terroristas que controlam as capitais desses países. Eles sustentam grupos terroristas no Iêmen, no Iraque, na Síria, no Líbano, em Gaza. E é por isso que nós estamos tendo aí vários indícios, vários momentos de violência contra grupos terroristas que são sustentados pelo mesmo regime que está agora oprimindo as mulheres no seu próprio país. É o mesmo regime, são as mesmas pessoas, é a mesma ideologia. A gente precisa condenar absolutamente tanto esse regime que está, de uma certa forma, oprimindo as pessoas no Irã, como também está apoiando financeiramente esses grupos terroristas que estão oprimindo civis de outros países e dos seus próprios países em Gaza, no Líbano, na Síria, no Iraque e no Iêmen. Tá tudo ligado. André Last, obrigada pela conversa aqui com a Revista CBN. Até uma próxima. Até uma próxima. Boa tarde a todos.